Fala, Psi! E aí, meu povo? Simbora para mais uma palestra aqui do nosso congresso da Academia Ser Psi, Prática Clínica em Terapia Cognitivo-Comportamental, um estudo de caso real. E nessa palestra, a gente vai trabalhar a conceituação, deixa eu botar aqui para vocês, a conceituação cognitiva do caso Maria. Na palestra anterior, eu trouxe a avaliação do caso, com um raciocínio ali clínico bem sofisticado para ajudar você a fechar um diagnóstico, seja psicopatológico, seja um diagnóstico mostrando que está tudo bem com o paciente, enfim, para te ajudar a raciocinar clinicamente para chegar em uma conclusão a partir da coleta de informação. E agora a gente vai para a conceituação cognitiva, que é o quê? É a forma como você compreende o seu paciente cognitivamente, levando em consideração os principais conceitos da TCC. Esquemas, crenças nucleares, crenças intermediárias, pensamentos automáticos. Ah, Diego, eu estou me deparando com a TCC agora, eu não sei o que é isso. Relaxa, que na conceituação de Maria vai ficar claro, óbvio. Você não vai sair daqui sabendo tudo sobre os principais conceitos da TCC. Mas você com certeza vai conseguir entender. E aqui na Academia Ser Psi, a gente tem um curso básico, tá? Que vai desde o que é TCC, o que é terapia, o que é cognitivo, o que é comportamental, até as principais técnicas que são usadas na TCC. Então a gente tem esse curso básico aqui dentro da Academia Ser Psi para os nossos assinantes e os nossos alunos ativos, tá? Então fica essa dica aí para você que quer se aprofundar também e quer começar a aprender TCC desde o básico. Bom, vamos para a conceituação de Maria? Vou colocar aqui para vocês a conceituação cognitiva de Maria. E a conceituação cognitiva, que é essa forma de compreender cognitivamente o seu paciente, ela já começa sendo dividida em dois diagramas. O diagrama dos pontos fortes e o diagrama tradicional, que é como se fosse o diagrama dos problemas do paciente, tá? Então, no caso Maria, a gente vai começar pelo diagrama dos pontos fortes, que ele é chamado por Judith, né? Essa foi uma atualização em 2021, que chegou aqui no Brasil para a gente em 2022, né? No livro dela, e ela chama de DCCPF, que é Diagrama de Conceituação Cognitivo baseado nos pontos fortes. Eu só chamo de diagrama dos pontos fortes, que eu acho que já fica mais simples e eu não gosto muito também dessas siglas, é tanta sigla na TCC que eu me perco. Então vamos lá. Diagrama dos pontos fortes de Maria. Um dado relevante e diagrama. O que é o diagrama, Diego? É basicamente esse quadro aqui, ó, onde você organiza as informações, tá vendo? Tem um quadro, deixa eu até juntar aqui, pronto. Tem um quadro aqui e aí você organiza as informações dentro de um diagrama, como se fosse um mapa para te ajudar a entender, a compreender o teu paciente cognitivamente. Então vamos lá. Ó, um dado relevante de ponto forte de Maria é que ela foi amparada pelos avós maternos, principalmente a avó. Tanto que quando, eu até falei na avaliação, né, que Maria voltou para a psicoterapia quando a avó faleceu devido à Covid. Por quê? Porque ela perdeu esse amparo principal da vida dela, né? Então isso foi muito desestruturante para ela, mas a gente conseguiu ali, com 12, 13 sessões, colocar a Maria no eixo novamente, elaborar o luto de maneira normal e saudável, e ela conseguir seguir a vida dela, tá? Mas a avó foi um grande amparo na vida de Maria, então isso é um ponto forte. Pontos fortes e recursos de Maria. A paciente se comunica de uma forma muito profunda e clara. Quando vocês forem assistir aqui no Congresso a sessão 71, vocês vão ver como ela é profunda e clara nas coisas que ela fala. Isso ajuda muito no entendimento e, consequentemente, no plano de tratamento, intervenção e progresso. Também a paciente apresenta uma excelente capacidade de insight. Então, esse é um outro também ponto muito positivo de Maria. E Maria é uma pessoa muito simpática, carinhosa e de fácil relacionamento. Eu estou dizendo a vocês, quando terminar esse congresso, todo mundo vai estar fazendo hashtag somos todos Maria, amamos Maria, de verdade mesmo, como eu falei, Maria é uma pessoa muito, muito, muito amável, e aí no final vai estar todo mundo, hashtag somos todos Maria. Então assim, ela é uma pessoa muito simpática, carinhosa, de fácil relacionamento, de verdade mesmo. E aí, outro ponto forte de Maria, olha o que ela abre aspas para Maria, eu gosto de supervalorizar as coisas boas que acontecem, eu aprendi a me motivar. Então, Maria, durante o processo de psicoterapia, ela começou a aprender ali na psicoterapia o que ela pode fazer para se automotivar. E quem já leu as teorias de Daniel Goleman, da inteligência artificial, ele coloca a automotivação como uma habilidade de inteligência emocional.
como, eu não sei se é habilidade, mas um componente. Para eu não me expressar errado, eu não tenho muito domínio sobre toda a teoria que ele foi construindo de inteligência emocional, mas ele coloca lá como um componente a automotivação. E aí, durante o processo psicoterapêutico, Maria aprendeu a se automotivar, isso se tornou um ponto forte. Outra parte para a gente analisar de ponto forte são as crenças nucleares. Diego, eu não sei nada de TCC. O que são crenças nucleares? Crenças nucleares, basicamente, são as ideias mais profundas que o indivíduo tem sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Mas tem uma confusão na TCC que também acrescenta sobre o futuro, tá? Mas é uma confusão teórica, então tem teóricos, a própria Judith só denomina crenças nucleares como outro, mundo e si mesmo. Então, é o que são as ideias mais centrais sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, mas a própria Judith, no mesmo livro, tem lugar que ela coloca futuro. Então é um pouco ainda, sabe, estranho. Então, assim, tem essa parte aí também que eu acho que é importante colocar para vocês. Então, crenças nucleares são as ideias mais profundas que o indivíduo tem sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, dependendo sobre o futuro também, tá? Isso aí é uma coisa ainda que está meio conflituoso ainda dentro da teoria da TCC, pelo menos na minha visão. E aí, a ideia mais central que o indivíduo tem sobre ela, um exemplo é: eu sou bom, eu sou mal, eu sou capaz, eu sou incapaz. Então, essas falas, elas representam ideias que a pessoa tem sobre elas. E a crença nuclear, ela é inconsciente. Diego, o que é inconsciente para TCC? É bem simples, tá? A definição, mas não confunda simples com fácil. Lembra disso sempre. Inconsciente para TCC é tudo aquilo que não está na consciência. Isso mesmo, tudo que não está na consciência. Você, nesse momento agora, está respirando. Você não estava consciente da sua respiração. Você acabou de ficar agora, mas você estava respirando. Isso é um processo inconsciente, porque não estava na sua consciência. Então, percebe como é abrangente o inconsciente na TCC? Totalmente diferente do inconsciente freudiano, tá? Então, é muito abrangente. Então, quando eu falo que a crença nuclear ela é inconsciente, eu estou dizendo que a pessoa pauta o jeito de pensar, sentir e agir se baseando nessas ideias centrais, sem ter muita consciência dela. Por exemplo, eu sou boa. Vamos supor que eu tenho essa ideia de que eu sou bom, eu sou bom. Inconscientemente eu acredito que eu sou bom. Então eu penso, sinto e ajo baseado nessa minha crença. Por exemplo, eu não fujo de um seminário que eu tenho que apresentar, porque lá no fundo eu sei que eu sou bom. Eu posso não saber o tema, mas eu vou dar um jeito. Eu me sinto motivado. Então a crença, ela influencia a maneira como eu penso, sinto e ajo, tá? Eu tentei dar uma pequena uma explicação aqui para vocês. E aí, Maria tem várias crenças para ela. Várias crenças nucleares que são pontos fortes. Então, tem duas categorias: a categoria de eficiência e a categoria de amabilidade. E Maria desenvolveu durante a terapia crenças adaptativas, crenças nucleares adaptativas nessas duas categorias, como por exemplo, eu sou boa porque estudei, eu fiz faculdade, eu trabalho, eu me esforço muito no meu trabalho, e você vai poder escutar Maria dizendo isso na sessão 71, tá? Você vai escutar ela dizendo exatamente isso aqui, ela expressando essa crença nuclear dela. Eu consegui vencer minhas crises e compulsões alimentar. Eu consegui mudar a minha mente. Com isso, eu perdi 14 quilos que não voltam mais. Você vai poder escutar isso, tá? Inclusive, essa é uma das partes que mais me emociona na sessão 71. Aí, crenças de amabilidade que Maria expressou. Isso aqui eu estou conceituando Maria, gente. Maria está falando e eu estou, opa, isso aqui é uma crença nuclear. Opa, isso aqui é um pensamento automático. Então, isso é conceituar. Tá vendo? É pegar todos os dados que o paciente está ali, ó, jogando para fora e organizar de uma forma lógica para você compreender seu paciente cognitivamente. Aí, amabilidade. Eu sou uma boa filha. Eu me esforço muito para ajudar minha avó. Eu sou uma boa namorada. Eu me esforço muito para fazer as coisas certas. Tudo com muito respeito. Então, veja aí que Maria, ela acredita, mas isso, gente, na sessão 71, um ano e meio depois dela iniciar a psicoterapia comigo. Quando ela chegou em maio de 2017, ela não acreditava em nada disso sobre ela. Logo, por não acreditar nisso, ela não conseguia se automotivar, ela não conseguia se valorizar como mulher. Então, ela foi desenvolvendo essas crenças durante a psicoterapia. Vê que bacana, né? A gente poder ver isso aqui numa conceituação cognitiva. Já as crenças intermediárias, elas são basicamente regras, pressupostos que a pessoa tem sobre ela.
E aí, Diego, tu falou que a crença nuclear é inconsciente. E a intermediária? A intermediária é como... Lembra aqueles conceitos que Freud até abandonou, que era inconsciente, subconsciente e consciente? É como se a crença intermediária ela estivesse ali no subconsciente. Ela não está na consciência, mas ela não está no inconsciente tão profundo como a crença nuclear. E ela se manifesta de maneira condicional, ou seja, tem uma condição. Existe uma condição. Por exemplo, aqui, ó, Maria, eu não preciso ser perfeita. Já a crença nuclear é incondicional. Eu sou boa, independente da condição. Já aqui existe uma condição na crença intermediária. E, gente, se tiver confuso para você que está começando, relaxa, faz parte do processo, é o teu primeiro contato, certo? Eu sempre me preocupo muito com vocês que estão iniciando, porque isso aqui parece simples, mas não é. Quando você se depara com a complexidade disso aplicado na prática, você muitas vezes se sente perdido. Mas relaxa, só continua, tá? Aí, ó, olha as crenças intermediárias que são boas de Maria, que são adaptativas. Boas não, perdão, tá? Adaptativas. Isso aí é muito importante. Eu não preciso ser perfeita, eu nunca vou ser perfeita em situação nenhuma. Eu estou sujeita a falhar. O fato de eu não ser boa em tudo não anula as coisas que eu sou boa. Percebe? Eu não sou boa em tudo, mas isso não anula. Não anula as coisas boas, as coisas que eu sou boa. Então, isso são crenças intermediárias adaptativas que eu posso usar para ajudar a Maria a evoluir, a se tornar cada vez mais saudável, tá? Lembrando que ela manifestou isso na sessão 71. Na sessão 1, ela não acreditava em nada que tem aí. Isso nunca ia vir no discurso de Maria, porque não era real para a cognição dela. Aí, ó, estratégias de enfrentamento. Extremamente regrada com a rotina. Extremamente regrada não significa excessivamente regrada. Então, não era uma coisa disfuncional. Pelo contrário, era uma coisa muito funcional. E aí, aqui vem o modelo cognitivo, na parte de baixo do diagrama. Então, primeiro, eu entendo as crenças, as estratégias que o paciente usa, os dados relevantes, os pontos fortes, e depois, na parte de baixo, eu faço o modelo cognitivo. Diego, o que é o modelo cognitivo? Anota aí. É basicamente, modelo cognitivo é a ideia que a maneira como você pensa influencia o que você sente e o que você faz. Ou seja, a sua forma de pensar influencia o seu estado de humor, as suas reações físicas e os seus comportamentos. E vice-versa. Os seus comportamentos influenciam seus estados de humor, que influenciam os seus pensamentos. Os seus estados de humor influenciam os seus pensamentos, que influenciam os seus comportamentos. Um influencia o outro. Modelo cognitivo é essa ideia. E aí, quando eu pergunto para você qual é o modelo cognitivo desse paciente, você vai pegar uma situação e destrinchar ela em situação, pensamento, estado de humor, reação física e comportamento. Para quê, Diego? Para eu entender a cognição desse paciente. Para eu entender como ele funciona. Porque para TCC, não importa a situação. O que importa é como eu interpreto a situação. Então, a situação não é o principal para mim. Percebe a situação 1 de Maria. Ó, sensação de que poderia ter dado mais em uma situação. Ela estava com essa sensação. Essa foi a situação. Olha o que ela pensou. Eu não preciso ser perfeita. Eu já cobro demais de mim. Significado do pensamento automático dela, que é esse pensamento que vem ali, ó, que é disparado. Eu não preciso ser perfeita. Eu não peguei estado de humor, não consegui pegar reação física, mas olha o comportamento de Maria. Eu sempre acho que eu poderia ter dado mais. Eu sempre fico com essa sensação, mas aí eu busco me responder para que isso amenize e eu consiga viver melhor. Ou seja, depois do processo de terapia, quando Maria sentia uma sensação de que ela não estava dando o que ela poderia ter dado mais. Antes ela ficava triste, ansiosa. Com o processo da terapia, ela aprendendo a responder os pensamentos dela, ela começou a se responder de tipo, eu não preciso ser perfeita. E esse comportamento de se responder começou a gerar novas crenças em Maria. Deu para entender o diagrama dos pontos fortes? E ela começou a gerar uma crença intermediária de que eu não preciso ser perfeita. Porque antes ela pensava o quê? Eu preciso ser perfeita. Já já você vai entender por que Maria pensava assim. Você está entendendo como a conceituação cognitiva ela é importante? É como se fosse você ter o mapa mental do seu paciente. É como se fosse você saber por que ele pensa da forma que ele pensa. Então, antes da terapia, Maria acreditava que tinha que ser perfeita. Por acreditar que tinha que ser perfeita, quando ela não dava 100%, ela não se sentia bem. E aí virava uma bola de neve negativa. Quando ela não se sentia bem, ela começava a pensar que não era boa, e que ela não prestava, e que ela não servia, ela ficava triste, ficava mal, ia comer, comia muito, engordou muito, começou a vomitar o que comia. Aqui eu resumi o resumo do resumo. Com a terapia, ela foi, opa, calma aí.
Mas quem disse que eu preciso ser perfeita? E aí esse comportamento de se responder de que eu não preciso ser perfeita gerou uma crença de que eu não preciso ser perfeita. E essa crença flexibilizou a forma como Maria encarava a vida. Isso é psicoterapia. Isso é TCC. Eu gosto muito de falar isso, de verdade. Porque isso é TCC de verdade. Percebe? Eu tô aqui há 15 minutos, quase 15 minutos, só te explicando sobre como Maria desenvolveu uma forma funcional e adaptativa de pensar. Surreal, né? Agora vamos para o diagrama tradicional, que são justamente os das dificuldades. Aí, ó, ele é igual, idêntico ao outro. Idêntico. A diferença é que eu acrescentei aqui esquemas. E por que tu não acrescentou no ponto forte, Diego? Porque, infelizmente, a gente não tem esquemas adaptativos. Ninguém escreveu sobre esquemas bons. Só escreveu sobre esquemas ruins. Isso é aquela visão ainda psicopatológica da psicologia, sabe? Mas eu espero que daqui a uns 10 anos a gente consiga ter pessoas escrevendo sobre esquemas saudáveis, esquemas funcionais. Mas por enquanto não temos. Então, acrescentei aqui esquemas na tradicional. E aí, vamos lá. Dados relevantes do diagrama tradicional. Aqui são dos problemas de Maria. Ali a gente está falando só das coisas boas, forte, Maria bem, evoluindo. Aqui a gente vai entender por que ela chegou em 2017 como ela chegou. Dados relevantes. Rejeição materna. Eu fui deixada, abandonada. Minha mãe não me amou como filha. Olha que pesado. Outro dado relevante. Ausência e rejeição paterna. Abre aspas para Maria. Eu tenho muita falta de um homem na minha vida. Eu sempre estou sentindo falta de ter alguém. Esses dados relevantes da vida de Maria gerou um esquema de abandono. Meu Deus, Diego, nem aprendendo o que é crença, tu já vem falar de esquema. O que é esquema? Simples, tá? Esquema. Agora, peraí, calma. Simples, mas é bem complexo. Eu vou simplificar. Por quê? Porque eu tenho essa habilidade de tornar acessível aquilo que é complexo. Mas não confunda essa minha acessibilidade com facilidade. Fechou? Presta atenção. O que é esquema? Esquema é um padrão mental que determina a maneira como a pessoa processa as informações. Deixa eu facilitar agora. Um esquema é uma estrutura mental hipotética. Hipotética porque a gente não consegue enxergar dentro do cérebro, né? Se a gente abrir o cérebro, não vai achar um esquema, então ela é hipotética. É uma estrutura mental que te ajuda a processar as informações como você processa. Ela é uma estrutura que te ajuda a pensar como você pensa. Vou trazer um exemplo para tornar acessível agora. Presta atenção. Esquema é uma estrutura mental hipotética, certo? Por exemplo, todos vocês aqui, inclusive eu, têm um esquema, que é o esquema da língua portuguesa. Todo mundo tem um esquema da língua portuguesa, do português. Seja você de qualquer lugar do Brasil. Tem pessoas, inclusive, aqui de Portugal, que não falam português do Brasil, mas está conseguindo me acompanhar e me entender. Então, todo mundo aqui tem uma estrutura mental hipotética dentro da cabeça. E aí eu vou pegar aqui, ó, para lhe dar um exemplo. Deixa eu abrir aqui. Segura aí. Ó, todos vocês têm uma estrutura mental. Então, pega esse pote, esse porta-caneta e pensa isso. Isso é uma estrutura, tá vendo? Estou agora segurando um porta-caneta na minha mão e ele é uma estrutura. Todo mundo tem uma estrutura mental dessa, da língua portuguesa. O que é que tem dentro dessa estrutura? Finge que isso aqui é a língua portuguesa. Coloquei uma coisa dentro aqui, ó. Tá, Diego, o que é que isso tem a ver? Você só entende que eu estou falando português porque tem uma estrutura aqui dentro que te faz processar as informações em português que eu estou falando. Então, a estrutura mental hipotética que eu estou falando é essa estrutura que te faz entender o que eu estou dizendo. Deixa eu facilitar. Você está entendendo o português que eu estou falando. Mesmo eu sendo de uma região que não é a região comum para você no Brasil. Você está entendendo o que eu estou falando, porque dentro do seu cérebro tem uma estrutura mental que processa as informações em português. Porque você aprendeu isso durante a sua infância, durante a sua vida. Por exemplo, tem mais de 300 dias que eu estou estudando inglês. Eu não sabia nada. Agora eu já consigo entender algumas coisas. Porque eu estou criando uma estrutura mental que processa informações em inglês dentro da minha cabeça. Então, o que é um esquema? É uma estrutura mental que processa informações de acordo com a temática. Certo? Se não entendeu, relaxa, porque isso é um pouquinho complexo, eu estou tentando facilitar para você, certo? Mas vamos lá. Vamos voltar para Maria. Qual é o esquema que Maria tem, minha gente? Abandono, certo?
Eu expliquei o que para vocês? Esquema é uma estrutura mental hipotética. E eu usei que exemplo o da língua portuguesa. Se eu começar a falar aqui em japonês, eu acho que a maioria não vai entender. E eu não falo japonês, não, viu? Tô aprendendo a falar inglês agora. Então eu não falo japonês. Se eu começar a falar em russo, a 99% não vai entender. Eu não vou dizer 100% porque eu não conheço as 5 mil pessoas que estão aqui, né? Ou seja, para eu processar uma informação, eu tenho que ter um esquema dentro da minha cabeça, certo? Se eu começar a falar em russo, ninguém vai entender. Mas se eu começar a falar em português, você vai entender. Tá, Diego, o que é que isso tem a ver com o esquema de Maria? Maria tem um esquema de abandono. Que linguagem Maria fala? A linguagem do abandono. Se alguém falar a linguagem do amor e da proteção, Maria vai entender? Não. Por isso que Maria repete tanto rejeição na vida dela. Puf, a cabeça de alguns aqui. Meu irmão, entendi. É como se o cérebro de Maria só processasse a língua do abandono. Porque esse é o esquema que ela tem na cabeça dela. E o esquema, ele é 100% inconsciente. É o inconsciente profundo. Aqui é o conceito TCCista que mais aproxima a TCC da psicanálise. E para quem não sabe, a TCC nasceu da psicanálise. Aaron Beck era um psicanalista tentando provar que a psicanálise estava certa. E aí ele descobriu que estava errado em alguns pontos, e aí foi quando ele foi descobrindo a TCC. Isso levou mais ou menos uns 35 a 40 anos, esse processo de Aaron Beck deixar a psicanálise de lado e criar a TCC. Então, esquema é o que mais aproxima do inconsciente freudiano. Então, Maria se relacionou com pessoas que abandonou ela, porque desde o ventre ela foi abandonada e rejeitada. Essa foi a linguagem que Maria aprendeu. Por que você fala português? Porque você nasceu no Brasil. Ou você teve família brasileira, pelo menos. Ou nasceu em Portugal e fala português de Portugal. Por que Maria fala a linguagem do abandono? Porque o pai abandonou e rejeitou a mãe. A mãe abandonou e rejeitou Maria, entregando para a avó. O abandono foi a linguagem da vida de Maria. Por isso que Maria estava se relacionando com homens que abandonavam ela. Deu para entender? E aí, nessas horas, eu sempre cito um grande filósofo contemporâneo dos anos 90. Tenho certeza que você conhece. Esse filósofo ele dizia assim: não era amor, era cilada. Anderson do Molejão. Eu nunca imaginei que eu ia citar Anderson do Molejão numa aula profunda dessa. Mas o cara acertou. Quando ele dizia assim, não era amor, era cilada. A gente pode trocar e dizer assim, não era amor, era esquema. Maria estava se relacionando com pessoas que tinham potencial de abandonar ela. Ela passou 10 anos com Joãozinho. Já já você vai entender porque Joãozinho abandonou ela. Para Joãozinho, no final, abandonar ela, prestes a entrar no altar. Faltando meses para ir para casar. Depois ela foi lá, se relacionou com outro cara que ela se sentiu apaixonada e o cara tinha o quê? Tinha outra. Ah, Maria tem dedo podre para homem. Não, Maria tem esquema de abandono. E esse esquema de abandono só conversa e interage com quem tem esquema de abandono. Ou quem abandona, na verdade. Eu falei errado. Não só com quem tem esquema de abandono, não. Se relaciona com quem tem potencial de abandonar. Por quê? Por conta da coerência cognitiva que o esquema precisa. Lembra da coerência cognitiva? Então, isso é esquema. Gastei mais ou menos 6 a 7 minutos, porque eu sei que é um conceito complexo, mas isso aqui muda todo o jogo de compreensão de uma conceituação. Então, Maria tinha um esquema de abandono. E aí, lembra que eu falei, volta aqui para mim. Lembra que eu falei para vocês que o esquema é uma estrutura mental hipotética que comporta coisas dentro? Lembra disso? Se Maria tem um esquema de abandono, o que é que você acha que está dentro? Quais são as crenças que vão estar dentro de um esquema de abandono? Você acha que vai estar, sou amada, sou boa, sou importante? Não. Então, olha as crenças nucleares de Maria. Sou vulnerável, sou fraca. Gente, isso foi Maria, tá? Maria que descreveu essas crenças que ela acreditava sobre ela. Óbvio, eu usei uma técnica que é o jogo das crenças. Depois você pode estar no Google aí, jogo das crenças, que é de Camila e Natália, as autoras, são daqui de Recife, inclusive. Eu usei o jogo das crenças, Maria foi identificando as crenças dela. Olha quantas crenças nucleares, olha quantas ideias inconscientes sobre si mesma ela tinha, além de um esquema de abandono.
Sou vulnerável, sou fraca, sou impotente, sou frágil, sou sozinha no mundo, sou uma vítima, sou desamparada, não tenho ninguém por mim, sou dependente, não sou boa o suficiente, sou incompetente, sou inferior. Aí agora vem as crenças de desamor, porque essas foram todas de desamparo. Agora vem o desamor. Ninguém gosta verdadeiramente de mim. Sou rejeitada, sou desinteressante, ninguém sente desejo por mim. Não sou atraente, sou carente. Com essas crenças nucleares aqui, Maria construiu relacionamentos que confirmava isso que ela acreditava sobre ela. Porque deve ter gente que está entrando em contato com isso pela primeira vez e está pensando, pô, Diego, mas por quê? Por quê? Ela não foi atrás de quem a amava. Porque essa não era a linguagem que ela sabia falar, entendeu? Isso é como falar russo para ela. Ela não sabe a linguagem do amor. Ela só sabe a linguagem do abandono, porque foi a linguagem que ensinaram ela a falar. E é essa linguagem que ela pauta a vida dela. É assim que ela pensa, é assim que ela sente, é assim que ela age. Isso no nível de muita profundidade, inconsciente. E ainda tem gente que fala que a TCC é superficial. Eu costumo dizer que superficial é você que leu e não entendeu. E às vezes nem leu, né? Aí, ó, continuando. Crenças intermediárias. Minha gente, presta atenção agora nas crenças intermediárias. Vê a diferença dos pontos fortes para agora. Eu tenho sempre que estar mostrando que eu sou boa. Não posso relaxar. Só essa regra aqui já faz Maria ser ansiosa. Não posso relaxar. Eu não posso relaxar. Eu tenho que estar mostrando que eu sou boa. No trabalho, eu sou boa, eu sou boa. Se eu tiver parada, eu não posso. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Bora, chefe, me manda trabalho, porque eu não posso relaxar. Por que tu não pode relaxar, Maria? Porque eu tenho que ser boa. Se eu relaxar, eu não vou servir. Gente, isso é um pressuposto. Se eu relaxar, então eu não vou servir. É condicional. Qual é a condição? Relaxar. Eu não posso relaxar. Essa é a condição. Se você não melhorar, vai morar com a sua mãe. A avó dela dizia isso para ela, já já você vai entender por quê. Como se eu tivesse o tempo inteiro que provar que eu sou boa. Não sinto boa o suficiente em momento algum. Não me sinto boa o suficiente em momento algum. Essas são as regras que Maria carregava. Estratégias de enfrentamento, ou seja, o que é que Maria fazia para lidar com essas crenças e com esse esquema? Se dedica excessivamente para ser boa amiga, filha, funcionária e até mesmo paciente. Deu para entender? Vamos para o modelo cognitivo agora de Maria? Como é que Maria pensava, sentia e agia? Final do noivado em 2014. Situação, acabou o noivado com Joãozinho, 10 anos de relacionamento. Maria, quando me vi sozinha, pensou: as pessoas mais importantes da minha vida me deixaram. Gente, isso é muito forte. Maria terminou um relacionamento e a primeira coisa que ela pensou é que as pessoas importantes deixaram ela. Quem são as pessoas importantes que deixaram Maria? Mãe, pai. O pai nem foi presente, né? Aí, significado do PA. PA é o pensamento automático. É esse pensamento que vem diante de uma situação que o paciente está vivenciando. E esse pensamento automático ele está diretamente ligado a uma crença nuclear. E aí, hipoteticamente, qual seria a crença? Não sou amada. Qualquer uma dessas daqui, ó. Qualquer uma dessas de desamor. Ninguém gosta verdadeiramente de mim, sou rejeitada. Qualquer uma dessas. Esse pensamento pode ter derivado de lá. Certo? Tudo isso inconsciente, tá? Tudo isso em um milésimo de segundos. Aí Maria, estado de humor de Maria, sentimento muito forte de rejeição, ou seja, o esquema de abandono foi ativado. A estrutura foi ligada e ela sentiu tudo que estava dentro do esquema. Necessidade de me sentir amada, vazio e não conseguia se sentir completa. Tudo isso foi o que ela sentiu com o final do noivado, por conta de um pensamento de que as pessoas importantes deixam ela. Reação física não foi identificado. Comportamento, em alguns momentos chora, em outros consome alimentos compulsivamente. Ela começou a usar o comportamento de compensar o que ela estava sentindo na comida. Vamos para outra situação aqui? Essa situação foi comigo, tá? 1 ano e meio depois de psicoterapia, Maria evoluindo muito. Evoluindo pra caramba. Teve uma sessão, as sessões de Maria eram muito profundas, eu me emocionava na sessão, de tão profundo que era. Eu via Maria mudando na minha frente, enxergando, tendo insight. Vocês vão assistir a sessão de 71 e vocês vão entender o que eu estou dizendo. E aí,
O pensamento, uma situação que aconteceu, Maria estava evoluindo tanto na sessão que eu me precipitei e falei para Maria: caramba, Maria, se tu continuar assim, tu vai ter alta. O que é que aconteceu com Maria, gente? Maria teve um pensamento automático. Não quero ter alta. Possível significado do pensamento automático? As pessoas mais importantes da minha vida me deixaram. Ou seja, eu, Diego, na minha ansiedade terapêutica de falar para minha paciente, eu feliz. Feito eu fico aqui, emocionado, porque você já viu que eu sou emocionado, né? Eu entrei ansioso, eu sou essa pessoa. Mas, óbvio que como terapeuta eu não deixo isso assim, né? Mas eu fiquei tão emocionado que eu não consegui controlar. Não consegui controlar. E aí falei para ela, poxa, tu já tá perto da alta. Sem ter preparado ela para uma alta, sem ter trabalhado prevenção de recaída. Quando eu falei isso, eu fui o quê? Gatilho para Maria. Gente, tinha já 2 anos de terapia. Maria já não vomitava, já não tinha alimentação, compulsão alimentar. Maria estava uma pessoa, eu não vou dizer magra assim, mas ela já estava no corpo que ela estava almejando chegar. Tinha perdido mais de 14 quilos. Era uma outra pessoa. Era uma outra pessoa. 2 anos depois da remissão total dos sintomas de bulimia e de compulsão alimentar, por conta de um erro meu por ansiedade terapêutica, que eu soltei para ela que ela ia ter alta. Ela pensou, possivelmente isso. Ela não verbalizou, tá? Sabe o que aconteceu com Maria? Isso aqui, ó. Olha o comportamento de Maria. Recaída e retorno de alguns sintomas da bulimia. Gente, nessa mesma semana, Maria, do nada, depois da sessão, comeu compulsivamente e vomitou e me mandou áudio, coisa que ela nunca tinha feito. Mandou áudio para mim chorando, dizendo que não sabia o que estava acontecendo com ela. Mas eu sabia. Quando ela mandou o áudio, eu lembro disso até hoje. Eu deveria ter guardado esse áudio. Quando ela mandou o áudio chorando, dizendo: Diego, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu acabei de comer e estou vomitando. Por que isso, Diego? Eu estou voltando. 2 anos depois. Eu entendi a besteira que eu fiz. Na hora eu mandei um áudio para ela. A gente nunca fez isso, trocar mensagem, porque ela não precisava, a gente só conversava na terapia. Eu mandei um áudio para ela, eu falei: Maria, óbvio, eu falei o nome dela, né? Não Maria. Maria, eu sei o que está acontecendo com você. Primeiro eu queria lhe pedir desculpa, porque eu falei que você ia ter alta, você ainda não está pronta para ter alta, eu não vou deixar você. Eu vou estar com você, você não vai ficar sozinha. Ou seja, minha gente, eu mandei uma mensagem pro inconsciente dela. Ó, as pessoas mais importantes da tua vida não vão embora, eu vou ficar. Mas eu errei dizendo que você ia ter alta, eu me expressei mal, não era isso que eu estava querendo dizer. Eu vou continuar com você. Sabe qual foi a resposta de Maria? Diego, só de ouvir a tua voz, eu já estou aliviada. Ah, Diego, isso é uma dependência. Não, não é. E eu não vou explicar isso aqui. Eu não vou explicar agora porque é muito profundo e a gente tem que aprofundar em outras coisas, tá? Mas não é dependência. Tanto que Maria teve alta 6 meses depois. E ela ficou bem. Ela só voltou naquele período da avó, porque foi um luto. Teve alta de novo e tá bem. Extremamente bem. Não era dependência. Eu fui gatilho. Eu era uma pessoa importante da vida dela. E quando ela tava bem, eu disse que ia sair. Eu disse que ia embora. Isso foi um gatilho. Ela teve uma recaída. Eu pedi desculpa pelo meu erro no WhatsApp, na sessão. Reforcei. Gente, o sintoma sumiu de novo. E nunca mais o sintoma voltou. Você tá entendendo como é isso, velho? Meu irmão, eu fico assim, sério, eu queria que vocês estivessem aqui comigo. Porque pra mim isso é surreal. Tipo, uma palavra que eu soltei, no momento meu ali, emocionado, tipo, meu Deus, como ela tá bem, ela vai ter alta, que coisa linda. Sabe, eu encantado como psicólogo, esqueci da minha função como psicoterapeuta. A minha função ali transferencial, o lugar que eu ocupo na vida dela. Fui lá e falei, poxa, tu vai ter alta, não sei o que. Ela na hora fechou assim, ó. Eu não entendi nada. No mesmo dia chegou o áudio e ela voltou aos sintomas de 2 anos atrás. Eu pedi desculpa, reparei minha falha, me coloquei no lugar que eu deveria estar. Maria continuou a terapia e não teve mais os sintomas. Dei alta a Maria e Maria teve a alta muito bem, muito tranquila. Só voltou quando teve o luto. Só isso. Que foi outra demanda, não tinha nada a ver. A gente trabalhou ali, Maria seguiu a vida dela. E é outra pessoa hoje. Outra pessoa. Surreal, não é isso? Impressionante. Eu queria continuar falando mais sobre isso, mas temos que seguir, que ainda tem mais coisa importante nessa aula. Essa aula aqui, meu Deus do céu. Eu queria que tivesse todo mundo aqui presencial para a gente discutir isso aqui, porque eu acho isso lindo, eu acho isso sensacional. Mas vamos continuar. Só que antes de continuar, parênteses para o código dessa aula.
Lembrando que toda aula eu vou soltar um código, você anota o código, porque no final do congresso eu vou liberar o link para você clicar no link, colocar os códigos das aulas e liberar o certificado para você. Fechou? Então, anota esse código aí. Anota ele aí guardadinho. Opa, aula conceituação cognitiva, o código é 70. Código 70. Tá parecendo bingo, né? Bingo, bingo. Código 70. Anotou? Código 70. Beleza? Fechou? Fecha parênteses, segue o baile. Vamos lá. Aí tiveram aqui algumas distorções cognitivas que eu não vou me aprofundar, tá? Porque eu tenho outras coisas importantes para falar para vocês. Fatores precipitantes, sinais de instabilidade nas relações, como, por exemplo, na situação que falei precipitadamente que Maria teria alta. Então, o que é um fator precipitante, Diego? Um fator precipitante é um gatilho. O famoso gatilho. Gatilho. É aqui, ó. Gatilho. Então, qualquer instabilidade na relação pode ativar Maria. Eu falei que ela ia ter alta, Maria já se ativou. E regrediu. Minha gente, ela voltou em sintomas que ela não tinha há 2 anos. Fatores de manutenção, as compulsões alimentares e indução do vômito. Então, era uma forma dela se manter ali. E agora, para mim, vem a parte mais profunda para a gente finalizar nossa aula. A análise longitudinal, que são aspectos da história de vida que explicam o atual problema. Agora você vai entender. Porque Maria desenvolveu compulsão, bulimia, sintomatologia depressiva, um traço de personalidade ansioso. Agora você vai entender. Vamos nessa? Segura na minha mão e vamos junto. Pouco mais de 6 meses depois do processo psicoterapêutico começar, a paciente conseguiu perceber como esse sentimento de rejeição se construiu. Segue o relato da paciente. Isso aqui, gente, eu passei uma tarefa para ela escrever como ela achava que começou esse processo de rejeição na vida dela. E Maria escreveu 5 páginas de Word. E eu trouxe um recorte para vocês, tá? E Maria começa assim, ó. Eu fui deixada, abandonada. Olha a palavra que Maria usa, abandono, minha gente. Lembra do esquema? Esquema de quê? De abandono. Eu nunca tinha nem falado para Maria sobre esquema de abandono. Nunca tinha psicoeducado nessa profundidade. E ela trouxe 6 meses depois de terapia. 6 meses depois. Ela já não tinha mais nenhum sintoma de bulimia, já tinha remissão total da bulimia, nenhuma sintomatologia depressiva, ansiedade no controle, totalmente sob controle. Tinha perdido 14 quilos, rotina de atividade física, feliz. 6 meses depois. Aí, porque assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Na TCC, primeiro, a gente apaga um incêndio. Tá pegando fogo. A gente apaga um incêndio. O que é isso, Diego? Eu trabalho primeiro os sintomas. O paciente tá cheio de sintoma. Bulimia, sintomatologia depressiva. Eu apago o incêndio. Apagou o incêndio, agora a gente vai atrás de quem colocou fogo. Quem é que colocou fogo aqui? Qual foi a causa do fogo? Vamos atrás. Então, 6 meses apagando incêndio, 1 ano e meio trabalhando as causas. Mas lembra, só foi 1 ano e meio e 6 meses porque eu não sabia formular. Se eu soubesse formular, eu teria feito o mesmo processo de 2 anos e meio em 1 ano. Pelo menos 1 ano eu faria o mesmo processo. E aí, volta aqui para Maria. Aí Maria falou, eu fui deixada, abandonada. Minha mãe não me amou como filha. Sinto rejeição. Eu sofro quando percebo a diferença com os meus irmãos. Eu queria ter sido criada por ela, por admirar o jeito dela e acreditar que as coisas teriam sido mais fáceis e eu não seria alguém que se sente tão só. Muitas vezes me sentia um cão sem dono. Muitas vezes eu sentia a falta dela no dia a dia, nos detalhes, as grandes dores. Então, ó, Maria começou explicando a rejeição dela pela mãe. Percebeu que faltou uma pessoa aqui que Maria não descreveu? Quem foi? O pai. Antes da mãe deixar Maria, o pai deixou a mãe de Maria. A mãe de Maria também teve que lidar com rejeição, gente. E fazendo agora uma conceituação da mãe. Ficar com Maria era lembrar que foi deixada também por um marido. A gente tá falando aí, minha gente, em 1985, 89, entendeu? Caramba, sabe? Como era para essa mãe de Maria também. Então, ficar com Maria era ficar lembrando sempre dessa rejeição. Tanto que, se eu não me engano, tempos depois, anos depois, a mãe de Maria encontrou um outro companheiro, engravidou e segue com esse companheiro até hoje. Se eu não me engano. Nunca confirmei isso com Maria 100%, assim.
Ou seja, eu não vou. Não é porque eu não gosto da minha filha, é porque a minha filha me lembra coisas que me machucam. Então eu não vou conseguir cuidar bem da minha filha. Então eu vou dar para alguém que eu sei que vai cuidar bem. E aí eu dou para minha mãe, ou seja, a avó de Maria. E a avó de Maria realmente cuida bem de Maria. Se eu ficar arrepiado, gente, é surreal isso. Véio. Eu nunca conversei com a mãe de Maria. Mas eu apostaria todas as minhas fichas nisso. Todas as minhas fichas. Todas. De que foi basicamente isso. Ou não, né? Eu posso estar totalmente errado. Ah, eu adoro isso. Mas aqui eu tô levantando hipóteses, fazendo a conceituação. Aqui eu posso, por isso que eu adoro conceituação. Isso aqui eu vou para cá, vou para lá, e aí eu confirmo com o paciente. Se eu pergunto à mãe de Maria, ela diz: "Não, Diego, nada a ver. Eu que deixei o pai dela, eu não gostava dele". Aí, opa, minha hipótese foi descartada. Mas aí continua. Maria não tomou consciência do abandono do pai, da rejeição do pai. Ela não tomou consciência da rejeição do pai. Mas tá tudo bem, tá? Eu não vou colocar, não vou jogar na cara dela isso aqui, entendeu? Tá, ó, o teu pai, teu pai. Não, isso aqui ela elaborando, é o processo dela. Aí vamos lá. Eu fui deixada, abandonada, minha mãe não me amou como filha, eu me sentia um cão sem dono, pesado o primeiro parágrafo, né? Vamos agora conhecer a história de Maria com Joãozinho. Joãozinho, que é o ex-noivo, aquele que ficou 10 anos e foi embora e deixou Maria pagando o casamento sozinha. Joãozinho me deixou. Ele disse que não me amava mais e que não queria viver a vida que eu sonhava pra gente. O desamor, olha a palavra que Maria usou, desamor, minha gente. Crença nuclear. O desamor me doeu mais uma vez, como um golpe de surpresa. Me senti abandonada pela segunda vez. Me sinto rejeitada pela segunda vez. A autoestima abalou como nunca até então, porque eu estava no auge do peso e ele estava namorando uma magrinha, mas nunca tinha tido força o suficiente para conseguir vencer minhas compulsões. Oxe, Diego, Maria já tinha compulsão quando estava com o Joãozinho? Isso. As compulsões começaram lá com o Joãozinho. E sabe uma coisa que eu descobri pela rede social seguindo Maria? Uma coisa que eu descobri lá, quando eu estava seguindo Maria no Instagram. Você lembra que em 2019 ficou uma modinha da gente postar uma foto nossa de 2009 e uma de 2019? Pronto. Eu segui a Maria no Instagram e Maria postou uma foto dela de 2009 e uma de 2019. Quando ela postou uma foto de 2009, ela era outra pessoa fisicamente, de tão magra que ela era. De 2009 a 2014, ela engordou mais de 20 quilos. Tá, Diego, o que é que isso tem a ver? Muita gente engorda perto de casar, porque é muito estresse. É, gente. Só que Joãozinho era um homem que verbalizava que não gostava de mulheres gordas. Isso mesmo que você ouviu. Joãozinho verbalizava para Maria que não gostava de pessoas gordas. Eu não gosto de pessoas gordas. E Maria, de 2009 a 2014, em 5 anos, ela mudou o biotipo físico dela para se encaixar no abandono de Joãozinho. Então, assim, se você não vai me abandonar por quem eu sou como pessoa, você vai me abandonar por quem eu estou sendo fisicamente. E Maria engordou. Muito. E ela teve esse insight. Eu não sei nem se ela consegue lembrar disso, assim, porque, tipo, foram tantas sessões. Essa sessão foi uma das mais fortes para mim. Porque quando eu vi isso no Instagram, eu comentei na hora no direct. Vamos conversar sobre isso na terapia. E aí, quando eu mostrei para ela tudo que a gente já tinha mais ou menos 2019, já tinha 2 anos de terapia. Aí eu falei, por que tu acha que tu engordou tanto? Aí ela começou a ter insight. Caramba, Diego, eu engordei para ser abandonada porque eu lembro que ele me dizia que não gostava de gente gorda. Meu Deus do céu. Ela começou a ter insight, assim, várias coisas passando na cabeça dela. Mas caramba, velho. Ela mudou a forma dela, física, para se encaixar no abandono do cara que estava com ela. E veja, eu não tô defendendo o Joãozinho. Esse bicho é... Enfim, não vou nem falar sobre o Joãozinho aqui. Já falei para vocês que eu tenho raiva dele. Mas vocês entendem a força da coerência cognitiva dela? Ela estava com um cara de 2004 até 2009. Não foi deixada. De 2009 a 2014, ela mudou o biotipo dela, se encaixando num tipo de físico de mulher que ele não se atraía. E aproveitando que ele não se atraía, que ele terminou o relacionamento e começou a namorar com uma menina magrinha. Foi o que ela botou aqui. Ela construiu o abandono dela.
Por isso que esse caso me toca muito, sabe? Porque é a psicologia pura. Pura. E, gente, isso não quer dizer que todo mundo que engorda é por questões psicológicas só, não, tá? Mas aqui em Maria, quando você conceitua, você olha, caramba, e a própria paciente confirmou. Falou, Diego, pra mim, eu acho que foi isso que eu fiz mesmo. Porque não faz sentido eu mudar tanto. Eu ser uma pessoa que era magra e hoje, se você vê Maria hoje, ela tem biotipo de uma pessoa. Você olha pra ela e fala, poxa, tu sempre foi gordinha, né? Sabe aquelas pessoas que têm biotipo de que foi gordinha e de que é gordinha a vida inteira? Pronto, você olha pra Maria e você acha que ela tem que ela foi essa pessoa na infância. Mas aí quando você pega as fotos dela, você vê que ela não era essa pessoa, entendeu? Que ela engordou no processo. E ela engordou exatamente nesse processo, perto de casar, de realizar o maior sonho dela. E aí, perto de realizar o maior sonho dela, ela estava com o maior peso que ela tinha, tendo compulsão, tudo de problema alimentar. Ela foi lá e acabou. Quer dizer, ele foi lá e acabou o relacionamento e foi ficar com a magrinha. Isso é a força de uma coerência cognitiva. Aí vamos lá, vamos seguir. Eu falei que essa parte aqui é intensa, tá? A gente está fazendo análise longitudinal, ou seja, eu estou pegando aspectos da história que explica por que Maria chegou para mim do jeito que ela chegou. Aí, ó, Joãozinho me deixou, disse que não me amava, tudo isso. Aí conheço o Carlinhos. Carlinhos é o cara que ela disse que se apaixonou verdadeiramente, que foi logo depois de Joãozinho. Que foi o cara que ela descobriu depois que tinha outra, né? Conheço o Carlinhos, era um ex-ficante, não chegou a nem ser namorado. Me apaixono pela primeira vez na vida. Olha que estranho, né? Passei 10 anos com o Joãozinho, não me apaixonei. O que era então? Por que eu tava com o Joãozinho? Me apaixono pela primeira vez na vida. Depois de Joãozinho, era meu primeiro contato com outro homem, em todos os sentidos. Ele aparenta retribuir, mas olha o que Carlinhos dizia. Olha o que Carlinhos dizia para Maria. Lembrando que são nomes fictícios, tá, gente? Ele aparenta retribuir, mas te amo como amiga. Quem tem crença de desamor e já escutou da pessoa que ama te amo, mas como amiga, como amigo, sabe como dói isso aqui. E Maria escreveu: te amo como amiga, acaba comigo. Acho você linda, mas também acho você muito gordinha. Vai se lascar, Carlinhos. Se tu achou isso, então por que tu se envolveu com a menina, meu irmão? Miserável. Miserável. Veja, mais um cara ruim, pelo menos amorosamente, tá? Não sei se Carlinhos e Joãozinho são pessoas boas ou não, mas afetivamente, responsabilidade zero. Dois irresponsáveis afetivos. E olha, e presta atenção o que Maria escreveu logo depois. Estávamos juntos, mas ele não me escolheu. Gente, essa frase de Maria, estávamos juntos, mas ele não me escolheu, se aplica a Joãozinho, a mãe de Maria, ao pai de Maria. É uma frase atemporal, igual ao esquema de abandono que Maria carrega. Ó, estávamos juntos, eu e meu pai ali e minha mãe, mas ele não me escolheu. Estávamos juntos, eu e minha mãe na barriga, mas minha mãe não me escolheu. Estávamos juntos, eu e Joãozinho há 10 anos, mas ele não me escolheu. Estávamos juntos, eu e Carlinho, mas ele não me escolheu. Gente, muito provavelmente, se não fosse a psicoterapia, Maria ia seguir o resto da vida dela se relacionando com pessoas que não escolheriam ela. Ela continuaria até o final da vida escolhendo pessoas que não iriam escolher ela. Porque é isso que a coerência cognitiva faz, que o esquema faz, que a crença nuclear faz. Ele mantém aquele tema para o resto da vida. Porque é a linguagem que ela aprendeu a falar. Eu falo português. Se eu não me deparar com uma nova realidade de uma nova língua, como eu estou agora estudando inglês, eu vou morrer falando português. Isso é a ordem natural, entendeu? Se eu não me expor a um novo estímulo, eu vou continuar falando português para o resto da vida. Se não fosse a psicoterapia, Maria continuaria falando a mesma linguagem, de não ser amada, de não ser escolhida. Você entende a importância do que a gente faz? A gente muda a rota de vida de muitas pessoas, ensinando para elas uma nova linguagem, uma nova forma de viver, uma nova forma de encarar o mundo. Isso para mim é muito forte. Isso para mim é a essência do que a gente faz. Tá aqui, a essência do que a gente faz. Isso para mim também é muito emocionante. Continuando. Continuando com Carlinhos.
Ele chama a namorada dele como a mais linda. Diga aí, miserável, tinha uma namorada. E isso acaba comigo. Por mais que eu saiba que eu não deveria. Não consigo controlar minhas reações. Sinto muito ciúme, sinto inveja dela. Por mais que essa palavra me assuste. Me comparo com ela e fico sem aceitar não ter sido eu. Para mim foi corpo. E isso me corrói. É uma dor que só eu sei. Vê-lo com ela me dói. Comparo a diferença. Ele é muito mais carinhoso com ela. Mais uma vez, me sinto rejeitada. E essa é a rejeição que mais incomoda, porque ela ainda vive em mim diariamente. E eu fico numa guerra comigo para tentar ser certa, madura e de Deus. O que ela quer dizer de Deus é uma pessoa religiosa que sabe que faz o que é certo, ela quer dizer isso. Nesse caminho, apareceram Fulaninho e Cicraninho. Agora, minha gente, eu já não tenho mais repertório para nomes fictícios. Apareceu Fulaninho e Cicraninho, que são rapazes que ela gostou. Inclusive, um desses aí, Cicraninho, foi quem indicou Maria para fazer terapia comigo. Ele era meu paciente na época. Maria estava gostando dele, se declarou para ele e ele pediu para ela fazer terapia. Então, pelo menos um homem bom passou na vida dessa mulher e disse assim: ó, eu não quero você, tá? Mas procura esse homem aqui, que esse homem vai te ajudar. E estamos aqui ajudando Maria. Então, Cicraninho, que ele não tem nome, foi um dos homens que ajudou Maria. Aí, ó, eu vou botar um homem que vai lhe entender. Toma aqui o cartão dele. Aí deu meu cartão. Aí, ó, ela gostou desses caras, né? Mas olha o que ela escreveu. Nada relevante, mas a história meio que se repete. E se repete por quê? Por conta da coerência cognitiva. Eu vejo o mesmo cenário, ouço as mesmas frases de sempre. Você é linda por dentro e por fora, uma pessoa incrível, de Deus. Tua energia é boa, é bom estar com você, gosto da sua amizade e da paz que você passa. Te amo como amiga, como irmã. É inevitável não pensar. Mais uma vez, eu não sirvo, eu não fui escolhida. Se eu sou tão incrível, qual é o meu problema? É porque eu sou gorda? Ou talvez ser boa demais não seja o que interessa, o que atrai? Essa, essa pausa dramática. É porque é muito dramático, é muito forte esse relato. Continuando aqui a análise longitudinal. Na sessão 71, que foi em 5 de fevereiro de 2019, que é a sessão que você vai assistir, eu atendendo Maria, ela falou: não me acho boa o suficiente. Por mais que eu acredite que eu sou boa na coisa, não é forte, não tem força. E aí acrescentou que outro exemplo é na questão amorosa. Por mais que eu acredite nas minhas qualidades, eu acredito que eu tenho essas qualidades, eu acredito. Mas isso não tem força. A qualquer momento, ele pode encontrar alguém. Aqui ela estava falando do atual namorado da época. Que foi um namorado que ela arrumou em 2019. Sabe qual foi o fim? Maria foi traída. A gente tá falando, gente, de Carlinhos, de Joãozinho, Carlinhos, Fulaninho, Cicraninho e o último namorado de 2019, que também atraiu. Você entende a importância da conceituação cognitiva agora? Você entende como isso é precioso? Olha só, a gente está aqui há 50, pouco mais de 50 minutos, tentando entender cognitivamente por que Maria estava comendo compulsivamente e vomitando depois. Por que Maria estava com sintomatologia depressiva? Por que Maria era ansiosa? Por que Maria chegou assim no nosso consultório? No meu consultório, né? Por quê? E aí, fazendo a conceituação cognitiva aqui, ó, ponto a ponto, desde os pontos fortes, entendendo a mente dela, nos pontos fortes, na parte saudável da coisa, a parte difícil, problemática da coisa, a os gatilhos precipitantes, a essa análise longitudinal que a gente foi lá no profundo agora, entendendo todo o complexo de rejeição e como ele foi formado desde a gravidez. A gente consegue concluir e levantar uma hipótese que as experiências infantis da paciente contribuíram para a construção de uma estrutura cognitiva. O que é estrutura cognitiva, Diego? Volta para aqui, ó, esquema, estrutura cognitiva aqui, ó, que tem várias coisas dentro, crenças, pensamentos, memórias, lembranças, tá? Só para você entender. Aí, ó, volta para cá. As experiências infantis da paciente contribuíram para a construção de uma estrutura cognitiva extremamente desadaptativa, desenvolvendo um forte esquema de abandono, onde Maria inconscientemente tinha uma percepção
de que os outros com quem poderia se relacionar são instáveis e indignos de confiança. Esse tipo de esquema de abandono, ele envolve a sensação de que as pessoas importantes não serão capazes de continuar proporcionando apoio emocional, ligação, força ou proteção prática, porque seriam emocionalmente instáveis e imprevisíveis. Elas não mereceriam confiança ou só estariam presentes de forma errática ou iriam abandoná-la por outra pessoa melhor. Parênteses, o que foi que eu fiz quando eu disse a Maria que ela ia ter alta antes do tempo? Eu fui essa pessoa que mostrei para Maria, eu sou instável, eu tô, mas eu posso não estar. Mesmo eu estando contigo há 2 anos, eu posso ir embora. Porque Joãozinho ficou 10 anos e foi embora. E aí Maria fez o quê? Recaiu na hora. Voltou para os sintomas antigos. Começou a ter compulsão e bulimia novamente. Bulimia não, tá? Induziu o vômito, porque ela não fechou o quadro de bulimia. Foi só naquele dia que ela fez, eu mandei o áudio e ela parou e nunca mais aconteceu. Esse esquema de abandono era formado pelas crenças centrais ou nucleares relatadas na conceituação cognitiva. Os esquemas são estruturas estáveis e duradouras que armazenam crenças, regras, suposições, memórias, emoções, sentimentos e sensações físicas. São vistos como absolutamente verdadeiros e não aceitam avaliação lógica. Isso são os esquemas. E aí segue a conceituação, fechando aqui com um planejamento de intervenção, né, com a expectativa, e um planozinho de intervenção que na próxima palestra eu vou trazer para vocês, que é o plano de tratamento. Então, isso é compreender o paciente cognitivamente. Você entendeu agora o que é conceituação cognitiva? É isso aqui. Não é só dizer, o paciente tem crença de não ser amada, de não ser boa. Conceituação cognitiva é essa compreensão cognitiva da demanda que o paciente traz. Qual foi a demanda de Maria? Receio de não realizar projetos pessoais. Casar, ter filhos, compulsão alimentar, indução do vômito, sintomatologia depressiva, traço de ansiedade. Essa foi a demanda. Pronto, eu peguei essa demanda e durante esses 55 minutos eu ajudei você a compreender cognitivamente essa demanda que Maria trouxe para mim em 2017. Isso é TCC. E é isso que eu quero que você venha aprender aqui com a gente. Esse nível de psicologia. Lembra que eu falei na primeira palestra? Elevar o nível, alto nível de psicologia. Isso que é alto nível de psicologia para mim. Essa compreensão profunda, técnica, ética, humana. E é isso que eu quero que você aprenda. A formulação do caso. Diego, a formulação do caso vai me ajudar a chegar num raciocínio tão sofisticado como esse que tu fez, se você fizer assim. Se você se esforçar, você vai chegar nisso aí. E aí, eu finalizo a nossa aula com essa frase de Confúcio. O que é que tem a ver essa frase, Diego, com conceituação cognitiva? Porque eu sei que o que eu acabei de ensinar é muito difícil. Mas, escuta isso. Não importa quão devagar você vá, desde que não pare. Eu sei que o que eu acabei de ensinar é muito difícil para muitos de vocês. Eu sei que tem gente aqui que já está nesse nível, tem gente que está próximo, tem gente que está até na frente desse nível, em raciocínio clínico sofisticado. Mas eu sei que tem muita gente que está lá no iniciozinho, tem gente que está aqui na graduação, tem gente que ainda vai entrar na graduação, velho. Está aqui. Tem gente que são de outras profissões, aí já é outro raciocínio, mas tem gente aqui de psi que está entrando na graduação, que acabou de se formar, que já é formada há anos, mas não tem esse raciocínio sofisticado. Mas eu estou aqui para te incentivar a continuar. Não importa quão devagar você vá, desde que você não pare. Não importa se você vai levar 10 anos para você aprender o que eu sei. Mas não para. É isso que eu quero que essa aula proporcione para você. Que você entenda que é possível, sim, você se desenvolver e chegar num alto nível de raciocínio clínico e, consequentemente, de manejo clínico. Mas você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Eu não cheguei nesse nível sentado, só assistindo palestra. Eu não cheguei nesse nível só ouvindo podcast. Eu cheguei nesse nível escrevendo muito, lendo muito, errando muito, mas aprendendo com os meus erros. Eu cheguei nesse nível devagar. Foram 8 anos e meio para eu chegar nesse nível. Mas eu não acho que isso é devagar. Tem psis que passam a vida inteira e não chegam nesse nível. Mas eu tô aqui para encurtar o teu caminho, para tu não precisar de 8 anos para chegar num nível desse. E eu posso dizer,
que eu vi pessoas formadas por mim, alunas formadas e alunos formados, onde eu fui ensinando e a pessoa chegou nesse raciocínio sofisticado em 1 ano de estudo e nem tinha formulação de caso. Então, com essa ferramenta da formulação, você consegue chegar num nível tão sofisticado e elevado de raciocínio clínico e, consequentemente, de manejo. Então, gente, não importa quão devagar você vá, desde que não pare. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, deixa aí um comentário. O que foi mais importante para você nessa aula de hoje? O que te marcou mais? O que chamou mais a tua atenção? Comenta aí. Para mim, essa foi uma aula muito, muito, muito especial. Quando eu entro em contato com essa história de Maria, isso me toca muito como psicólogo. Então, espero que essa aula tenha ajudado você a crescer como psi. É isso. Obrigado de coração. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pela sua atenção. Um beijo no seu coração e até uma próxima palestra aqui no nosso congresso. Beijo, meu povo!